Então a gente precisa ter unidade de vida. A gente precisa ter uma agulha que costura a nossa vida inteira. Todos os aspectos da nossa vida. Entende? Então, para que a gente consiga construir o bordado da nossa vida, que é a união entre a minha psique e o mundo, passando pelas circunstâncias pessoais, que abrange toda a minha vida, eu preciso ter uma agulha que una tudo isso. Então, a gente ficar vivendo uma mística do ai, mas e se eu não fosse casada? Se eu tivesse outra profissão? Ai, se eu não tivesse ficado tanto tempo em casa? Ai, mas se eu não tivesse que trabalhar fora? Bem, cada um tem uma circunstância. Tem algumas mulheres que vão conseguir ficar só em casa, cuidando dos filhos, porque querem. Outras não. Outras vão precisar trabalhar do lado fora de casa, numa profissão que não o cuidado dos filhos. Outras vão conseguir fazer as duas coisas. Cada um vai ter umas circunstâncias. E isso pouco importa. O que importa é que você seja uma pessoa íntegra. Que você esteja com a sua cabeça aonde você tem que estar. Entende? Que é o que eu falei antes. Tanto homem quanto mulher tem que primeiro estar com a cabeça na sua esfera familiar. Quando a gente pergunta para as pessoas assim, o que é mais importante para você? Quando a pessoa quer ser boazinha ou se fingir de boazinha, ela fala, minha família, Deus, minha família, não sei o quê. Na questão prática, isso não é assim. Coloca a profissão como primeiro e acha que todo o resto tá atrapalhando a sua profissão, que faz de você quem você é. E não é verdade. A nossa vida é um todo, né? Então, eu já falei isso mais de uma vez. Para que a humanidade exista, ela precisa de um olhar materno. E que olhar materno é esse? É esse olhar de alguém que pode doar a vida por cada uma das pessoas. É um negócio meio óbvio. Se uma mulher não tivesse dado a vida dela por mim, eu não estaria aqui. É meio bizarro isso. Não, porque a maternidade. Não, porque o cuidado com as pessoas. Caçamba, você pode ser essa pessoa que vai exigir o cuidado mais tarde. Você foi essa criança que exigiu o cuidado. Você acha realmente que sua mãe não deveria ter te tido? Entende? Você acha que você não vale pra nada? E se você acha que você não vale pra nada, que você não tem nada pra aportar no mundo, fica quieto, entendeu? Mas não é pra ser assim. Entende? Alguém deu a vida por nós para que a gente pudesse estar aqui. E é necessário que a gente tenha esse olhar, nós mulheres tenhamos esse olhar de cuidado, da dignidade da vida, o quanto vale a vida desde o início da sua existência até o final da sua existência, que ela vale muito. Que ainda que elas as vidas tenham circunstâncias diferentes, a saúde, a doença, a pobreza, a riqueza, a gente tem que conseguir olhar através disso e ver em cada uma das pessoas pessoa. É tão engraçado isso, porque as pessoas falam tanto de dignidade das pessoas e não conseguem perceber algo que é óbvio. Alguém precisa estar olhando. Isso não é uma questão de política. A política, ela é algo que sabe, não deve vir de fora para a vida das pessoas. É algo que a gente precisa transformar de dentro. E alguém precisa fazer isso. E isso é um olhar completamente humano. Certo? Então, se as mulheres não conseguirem ter esse olhar, se a gente não consegue executar esse chamado, esse chamado que é um olhar doador, um olhar restaurador, um olhar de confiar na resposta das pessoas, de que, bem, você é capaz disso. Isso é um olhar provavelmente feminino. Né? É um olhar do cuidado dos marginalizados, das crianças que não têm família, dos idosos, dos doentes. A gente não pode perder essa sensibilidade. Entende? Nós, mulheres, não podemos perder essa sensibilidade. Em nome de ter uma dignidade igual ao do homem, que elas acham que é ter uma dignidade igual ao do homem, eu perco essa sensibilidade. Algo que é próprio meu. E que, se nós mulheres não fizermos isso, a humanidade tá realmente fadada ao fracasso. Tá? Então enfim, eu queria falar sobre esse negócio do tema do Enem, do cuidado, que parece um cuidado oculto, né? Um cuidado que passa desapercebido, mas que é um cuidado que faz toda a diferença para a vida de todas as pessoas. De todas as pessoas. E remunerar esse cuidado é perigoso. É perigoso, sabe? Nem tudo na vida a gente paga com dinheiro, entendeu?
A avareza não pode entrar nessas questões nobres dessa forma. Entende? Bem, isso a gente pode conversar sobre em outra live, né? Mas o fato é que o que eu acho curioso é que o próprio Enem traz isso, e o próprio Enem, através das suas pesquisas, ele deixa muito claro que o número de pessoas que demandam assistência e o número apesar de todas essas mudanças no mundo, as mulheres continuam com esse olhar do cuidado da vida, isso é muito óbvio. É muito óbvio. Isso sempre foi assim e será sempre assim. Porque foi esse o motivo da live. Isso não é uma questão extrínseca do patriarcado, de uma imposição feminina. Isso é intrinsecamente nosso. A gente se embola com as pessoas. A gente se embola com as situações. E não queiram não se embolar com as pessoas e com as situações. Não queiram vocês, mulheres, ficarem alheias a isso. Para que vocês se coloquem na posição masculina de ser. De estar acima disso. De não se envolver com crianças. Não fazer com que isso atrapalhe a minha vida. O cuidado com os idosos, isso atrapalha a minha vida. O cuidado com os marginalizados atrapalha a minha vida. Não tenham esse coração endurecido, sabe? Não permitam que a sociedade faça isso com vocês. Porque isso não é propriamente feminino. Não é mesmo. A gente se embola com as coisas e com as pessoas e é necessário. É necessário. Isso não é imposto a nós. A gente é assim. Qualquer menina pequena que você veja, ela se relaciona com bebezinhos e com pessoas de forma diferente do que o menino se relaciona. E volto a dizer, não estou dizendo que os homens não se importem com as pessoas, não se importem com o humano e não devam se importar. A simples questão é que a gente se importa e se embola diferente. Isso dói no nosso peito. Isso nos impele a fazer algo. Isso tira o nosso sono. Né? Isso faz com que a gente troque informações para que a gente consiga ser pessoas melhores, que consigam cuidar melhor de pessoas.